Aguce os seus ouvidos aí e prepare o seu coraçãozinho, porque Deus vai falar muito com você nessa noite, por meio dessa linda palavra que Ele gerou no meu coração. Eu quero fazer uso do texto de Marcos capítulo 7, versos 31 a 37. É uma história incrível que aconteceu. Olha só. Chave do meu carro? Bique. Deixa eu ler por aqui para a gente não atrapalhar o pessoal. Vamos lá, acompanha comigo aqui a leitura. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo. Você sabe o que é um surdo? O que é um surdo? É uma pessoa que não ouve. O surdo é aquele que não ouve. Preste atenção, porque tem muita gente que confunde. E esse milagre aqui é muito confuso, né? E olha só, um homem que era surdo e mal podia falar. Ele não era mudo. Ele tinha dificuldades de falar, mas ele não era. Se prepara aí, doutora fonoaudióloga, que a senhora vai fazer parte dessa mensagem hoje. Um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Entenda. Pessoas levaram, ele até Jesus. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Vocês entenderam isso aí, gente? Jesus colocou os dedos aonde? O cara já é surdo. O cara já é surdo. Aí Jesus vai lá e agora, meu irmão, se essa galera trouxe esse homem para Jesus operar um milagre, porque ele era surdo, botando os dois dedos no ouvido dele, agora é que o homem não ouve mesmo. Jesus colocou os dois dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu. Homem para gostar de cuspir esse Jesus. Cuspiu e tocou na língua do homem, gente. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, Jesus disse-lhe: Evatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Aí olha só o que causou no meio da multidão. Com isso, Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quando mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado que Jesus faz tudo, e não só tudo, mas tudo que ele faz muito bem? Profetize aí na vida dessa pessoa. O que Deus vai fazer na sua vida é tudo, e tudo que Ele vai fazer é muito bem. E a multidão, depois de dizer que tudo que Ele fazia, que Ele faz, é muito bem,
eles concluem dizendo: até o surdo ouve e o mudo fala. Poderoso essa mensagem, essa leitura, hein? Esse milagre de Jesus. E é sobre essa palavra, efatá, abra-se, que eu quero falar nessa noite com você. Mas antes de entrar no profundo, se tratando dessa palavra poderosa, profética, eu quero fazer um enredo para que você entenda. Jesus nunca teve um padrão para realizar os milagres que ele operou. Nunca. Ele nunca usou métodos específicos, regras comuns para realizar os seus milagres. De maneira alguma. Mas ele sempre agia diferente. Porque se você for numa fábrica que vai fazer, por exemplo, nas Havaianas, a fábrica de Havaianas, ela vai fazer uma série de pares de sandálias havaianas, número 37, 40, 42, uma série. Mas aquele corte ali, aquela produção, ela é exata, ela é uma sequência, ela é um padrão, ela tem todo um contexto ali de programações para o corte sair certinho, tudo direitinho. Quando se trata de Jesus, não. Me refiro aos milagres que ele operou. Em alguns momentos, ele não precisou nem ir, ele só deu uma ordem. Lembra do centurião de Cafarnaum? Rapaz, olha, dá só uma ordem que o meu servo será curado. E o milagre aconteceu. Em alguns casos ele precisou tocar, outros não. Outros ele precisou só liberar uma palavra de ordem, que voltasse a enxergar, que o paralítico andasse, se levantasse, tomasse o seu leito. Outros ele teve que fazer o lodo com cuspe, colocar nos olhos do camarada, mandar o camarada lavar num tanque. Então a gente percebe que Jesus nunca teve um padrão se tratando de realizar os seus milagres, os milagres que ele operou. Jesus estava saindo da região de Tiro, diz o texto, região de Tiro e Sidom. Ele havia acabado de libertar a filha da mulher cananeia, que em outras versões se chama Firucenícia. Jesus. Firucenícia. Ah, meu Deus, vai não. Ela estava possessa. A mãe foi até Jesus e Jesus libertou a filha dessa mulher. E aí Jesus sai dessa região de Tiro e Sidom e ele vai passar na cidade de Decápolis. E essa palavra Decápolis significa que é uma região, é uma geografia composta por 10 cidades. Decápolis vem de 10 cidades que fazia parte de uma geografia. Inclusive, uma dessas 10 cidades era a cidade de Gadara, onde nós conhecemos a história de um jovem que era possesso, que vivia nos sepulcros, que comia defunto, e que Jesus o libertou de uma legião de demônios. Ora, esses lugares eram lugares de muita promiscuidade, de idolatria. Deus não era conhecido e tampouco adorado nessa região. E o interessante, quando eu olho tudo isso, é que Jesus nunca teve crise em passar por lugares que nós provavelmente não iríamos, porque não queríamos manchar a nossa reputação, a nossa imagem. E Jesus foi a esses lugares. Ele entrou na casa de publicano, ele comeu com gente que a sociedade já havia excluído, sobretudo os religiosos da época. Jesus nunca teve crise, porque ele sabia quem ele era e qual a sua missão aqui na terra. Jesus, ao chegar nessa região, diz o texto, que algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, mas falava dificilmente as palavras. E essa multidão que trouxe esse homem surdo, que mal podia falar, eles suplicam a Jesus
que colocasse a mão ou as mãos sobre aquele homem. E algo me chama a atenção, pois essas pessoas que levaram esse homem até Jesus, elas poderiam muito bem fazer o que fazia aqueles homens, se tratando da menina de Atos dos Apóstolos, que eles ganhavam, eles lucravam com a situação na qual aquela menina que era possessa por um demônio, um espírito de adivinhação, eles lucravam com ela. Eles poderiam fazer assim como aqueles que também lucravam com a situação de fragilidade, de vulnerabilidade do paralítico de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, onde Pedro e João operam um milagre na vida daquele homem, porque o texto de Atos vai dizer que todos os dias ele era levado por alguém, colocado na porta formosa, para pedir esmola. Olhando para esse texto agora à tarde, eu sou chamado, a minha atenção é tocada por Deus, no sentido de que essas pessoas poderiam sim usar esse homem para pedir esmola e assim lucrarem com tudo isso. Porque tem pessoas que fazem isso com outras, se beneficiam da desgraça alheia, que lucram com a miséria, com a situação terrível que o outro está vivendo. Porém, eles não fazem isso, ao contrário, eles levam ele até Jesus e suplicam que Jesus fizesse algo por ele. E escute isso nessa noite. As pessoas das quais você convive, que fazem parte do seu ciclo de amizade, do seu dia a dia, pessoas próximas a você, essas pessoas, elas te aproximam ou te afastam de Jesus? Porque essas pessoas do texto, que conviviam com esse surdo, e esse homem que tinha dificuldade de falar, que era um amaldiçoado para a sua época, excluído da sociedade, essas pessoas, ao invés de afastá-lo de Jesus, ao invés de lucrarem com a sua situação, eles aproximam, eles levam este homem até Jesus. E a minha pergunta é: as pessoas das quais você convive, elas te aproximam ou elas te afastam de Jesus? O que fez com que esse homem recebesse um milagre é o fato de amigos terem levado ele até Jesus. Se esses amigos não o levassem como levou, certamente esse homem não viveria o milagre que ele veio a viver. Existem muitas pessoas perto de você que não te aproximam de Jesus. Eu vou repetir novamente isso, porque isso aqui é um recado de Deus para você, para que o milagre que Ele tem aconteça na sua vida. Existem muitas pessoas perto de você que estão levando você para longe de Jesus, que não aproxima você de Jesus. Existem muitas pessoas do seu convívio que, ao invés de levar você para perto de Cristo, elas estão sugando as suas forças, aproveitando das suas fragilidades e deficiências. Você precisa estar perto de pessoas que te levem para mais perto de Deus, querido. São essas as companhias que eu e você precisamos, de pessoas, de amigos que nos levam para mais perto de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está namorando aí. Esse seu namorado, esse seu namoro, tem levado você para mais perto de Deus ou tem te distanciado da presença de Deus? Esse relacionamento tem mais te distanciado de Deus ou tem te aproximado de Deus?
Porque nessa noite Deus já está a falar com você, querido, dizendo a você que existem milagres que ainda não aconteceram na sua vida por conta da companhia que você tem decidido estar com você. E eu falei há uns domingos atrás, pare de chorar por causa das pessoas que Deus tem tirado da sua vida e comece a celebrar pelas pessoas que Ele está colocando na sua vida, querido. Porque se Deus está tirando pessoas da sua vida, é porque essas pessoas não estão com o propósito de te levar para mais perto dEle, mas sim para te distanciar dEle. Então você precisa entender, compreender, que essas pessoas, elas foram fundamentais dentro do processo do milagre que esse homem viveu com Cristo. Sabe por quê? Porque foram elas que levaram ele até Jesus. Eles levam o homem até Jesus e suplicam a Jesus que coloque as mãos sobre ele. Está aí no texto. Que coloque as mãos sobre ele. E eles não somente levam aquele homem até Jesus, mas eu entendo que com essa súplica, eles também levam até Jesus um método pelo qual Jesus tinha que fazer na vida daquele homem. Eles não só conduzem o homem até Jesus, perceba que eles levam o surdo, o homem que tem dificuldade de falar, mas também quando eles chegam ali, eles também determinam a Jesus como Jesus deve proceder com aquele homem. Olha, nós trouxemos ele aqui para que o Senhor coloque as mãos sobre ele. E aí eu digo para você que Jesus faz totalmente diferente. Eles chegam, trazem o homem e chegam até Jesus e dizem: olha, Senhor, nós suplicamos que o Senhor coloque aqui as tuas mãos, porque o Senhor é um profeta e nós reconhecemos a autoridade na sua vida, e eu sei que o Senhor, ao colocar as suas mãos sobre esse homem, um milagre, alguma coisa vai acontecer na vida desse homem. Então nós trouxemos ele aqui, mas nós também trouxemos aqui o método pelo qual o Senhor deve fazer. Aí Jesus, peraí, cospe na boca do cara. Oi, cospe na boca do cara. Eles pedem para Jesus colocar as mãos sobre o homem, e Jesus gente, meu Deus do céu, é muita loucura aqui, gente. Jesus dá uma cusparada na boca do camarada, meu irmão. Mete o dedo na língua dele. Faz tudo diferente do que eles pediram, Facundes. Tudo diferente. Eu aprendo, igreja, que uma das especialidades de Deus é atropelar os nossos métodos. E tem muita gente frustrada com Deus por causa disso, sabia? Pedi, nunca me deu. Deus já fez, só que não fez do jeito que você pediu, determinou, ou que você queria. Ele não é menino de recado. Deus não obedece ordem. Ei, Deus não obedece ordens de nós não, meu irmão. Somos nós que recebemos as ordens dele, e ai de nós se não cumprirmos. Eu falei recentemente de uma geração, e isso me preocupa. Estamos vivendo uma geração que está aí, determinando a hora do milagre, a maneira do milagre. Que quando vão orar, mudam até a voz, dizendo, determinando. Eu determino. Quem sou eu para determinar alguma coisa, meu irmão? Um comedor de feijão? Determinar alguma coisa? Brincam com a fé alheia, com as emoções das pessoas. Olha, o anjo vai descer no 3, hein? No 3 ele vai descer. No 3 ele vai mexer as águas aqui, e quem tiver aqui doente vai ser curado agora. 1. E o povo já, glória a Deus, aleluia. Tem aqueles que mudam até 2. Meu irmão, agora para chegar no 3, aí é que é a complicação. Determinam um milagre. Que é isso, meu irmão? Essas pessoas chegaram até Jesus,
trazendo consigo não apenas o homem, mas também como Jesus fez tudo diferente. Jesus atropelou os métodos. É isso mesmo. Em Provérbios 16, versículo 1, Salomão diz: o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, querido. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu faço planos, mas é Ele que sabe qual o melhor. É Ele que sabe todas as coisas. Eu não sei. O meu dever é planejar. Agora é Ele que dá a resposta. É Ele que aprova. É Ele que diz: está certo ou está errado. Não sou eu que determino, que estabeleço. Não. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E olha, quantos de nós já esperamos de Deus uma mão estendida como essa multidão, se tratando desse homem. E o que ele fez foi cuspir. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, se você não sabe. Cuspir em qualquer cultura desse mundo significa, é sinônimo, sabe de quê? Quando alguém cospe, significa rejeição, desprezo, escárnio, humilhação. É isso que significa cuspir em todas as culturas que existem. Quando uma pessoa cospe, é porque ela está desprezando, humilhando, escarnecendo alguém, rejeitando alguém. Agora a pergunta é: Jesus rejeita alguém? Sim ou não? Vamos lá, igreja. Jesus rejeita alguém? Jesus despreza alguém, sim ou não? Jesus escarnece de alguém, sim ou não? Jesus humilha alguém? Apóstolo, e o que é que ele está fazendo com esse homem? Porque ele cuspiu, não foi nos peitos dele, no corpo dele, cuspiu foi na boca, apóstolo. Que é mais complicado. O que é que Jesus está fazendo com esse homem? Se ele não está desprezando ele, se ele não está escarnecendo dele, se ele não está humilhando ele, se ele não está rejeitando ele, entenda uma coisa: o que Jesus está fazendo aqui é rejeitando, é desprezando a enfermidade, mas não o homem. Não é o homem que ele está escarnecendo, não é o homem que ele está desprezando, não é o homem que ele está, humilhando, não é o homem que ele está rejeitando, mas sim a enfermidade. Em outras palavras, eu desprezo você, enfermidade, porque eu levei sobre mim todas as enfermidades. É isso que ele está fazendo. O que Jesus está fazendo não é desprezando o homem, mas desprezando aquilo que estava nele, uma enfermidade, uma maldição. E é por isso que ele cospe, é por isso que ele tem essa atitude de desprezo, de rejeição, de escárnio, para com essa enfermidade. No verso 33 diz que uma galera levou esse homem para Jesus, não é verdade? Uma multidão, uma galera de pessoas levou esse homem para Jesus. E Jesus rapidamente tirou ele do meio dessa galera. Porque o verso 33 vai dizer: depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Ele chegou ali carregado por muitos amigos, por uma galera. Mas quando chegou ali, Jesus tirou ele do meio dessa galera, querido. E isso tem um significado, uma importância tamanha para mim e para você. Sabe por quê? Porque olha, não se iluda com os aplausos da multidão, pois a mesma multidão que come os pães que se multiplicam, é a mesma que grita: crucifica-o. A mesma multidão que recebeu Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, com ramos, com tapete, dizendo: Hosanas, Hosanas nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Passado alguns dias, essa mesma multidão, esse mesmo público estava diante de Pôncio Pilatos gritando: crucifica-o. Então não se iluda com os aplausos da multidão, não se iluda, porque isso muda.
Isso muda de acordo com as circunstâncias. Jesus tira o homem do meio da multidão, porque o que ele irá fazer na vida desse homem, nem todos que ali estão têm estrutura para ver. Olha, muitos não entenderão o método que Jesus usou para curar esse homem. Muitos não entenderam. Muitos não compreendiam naquela época, naquele momento, o método que Jesus iria usar para curar esse homem. Porque primeiro eles chegam e pedem a Jesus que coloque as mãos sobre esse homem. Jesus faz totalmente o contrário. Jesus vai por uma outra rota. Como é que esse povo vai entender que o milagre que esse homem tanto precisa vai vir por meio de uma cusparada na boca dele? Imagine só, se hoje aqui agora, meu irmão, eu chamo alguém dessa plateia, bem aqui na frente, rapaz, Deus está me usando aqui e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Vem até aqui, que eu quero ser instrumento de Deus para operar um milagre na tua vida. E essa pessoa vem aqui em cima, e você está aí. Entenda que você não conhece essa palavra que eu estou ministrando aqui. E aí eu digo para essa pessoa, abra sua boca agora. E essa pessoa abre a boca, e eu chego na boca dessa pessoa e... mais de 90% das pessoas que estão aqui vão me chamar, sabe de quê? Sabe de quê? De louco, de maluco. Esse cara é um usurpador da fé, rapaz. Esse cara está enganando. Rapaz, aonde é que Deus vai curar uma pessoa, outro cuspindo na boca dele? Isso é loucura, rapaz. Esse cara é um charlatão, é um pilantra. Jesus pega esse homem, tira ele da galera, dessa galera que trouxe ele até Jesus, tira ele para longe. Por quê? Porque o que ele vai fazer na vida desse homem, muitos que ali estão não entenderão o processo. E é exatamente isso que vai acontecer na sua vida, se você confiar nesse Deus. Ele vai tirar você do meio de pessoas. Existem pessoas, eu repito novamente, existem pessoas que não fazem parte daquilo que Deus tem para a sua vida, se tratando da sua história, e por isso Ele vai tirar você do meio delas, ou vai afastar elas. Por quê? Porque o que Ele vai fazer, o processo que Ele tem para operar, o que Ele vai operar na sua vida, muitos não compreenderão. E você corre um sério risco de ser convencido pela voz de uma pessoa dessa, dizendo, sai disso, rapaz. Rapaz, foge disso, que isso aí é loucura, isso aí não tem nada a ver, isso aí não vai acontecer nunca. E você vai deixar de viver o milagre que Jesus tem para a sua vida e para a sua história. Escute uma coisa, igreja. Tem pessoas que não têm nenhuma estrutura para ficar perto de você, se tratando do processo de Deus que vai acontecer na sua vida. Então, não se preocupe, pois é nos piores dias que Deus revela os melhores amigos. É isso mesmo. São nos piores dias que Deus revela os melhores amigos. É no Getsêmani que você sabe quem te trai com um beijo, quem te abandona, quem te despreza. São nos piores dias que Deus revela quem são os nossos melhores amigos. E olha, quase nada que Deus faz sentido. Você sabia disso? Quase nada do que Deus faz sentido. Até porque a sua palavra diz que os caminhos e os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. E olha, a vontade dele, diz Paulo em Romanos 12:2, é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E aí deixa eu te dizer uma coisa. Para nós que somos imperfeitos, é possível sim compreender a vontade de Deus quando ela é boa e quando ela é agradável. Mas aqui está o nosso grande desafio, sabe qual? É quando a vontade de Deus, ela vem com perfeição. Apóstolo, por quê?
Porque nós não somos perfeitos. E como que uma pessoa imperfeita vai compreender algo perfeito? É aqui onde está o nosso grande desafio de confiar ou não no Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem estar vendo, mesmo sendo totalmente fora da nossa lógica, cuspir na boca do cidadão, colocar o dedo no ouvido, nos ouvidos de quem já é surdo. Isso é mais do que loucura. É a vontade perfeita dele, querido, que nós não conseguimos compreender, entender. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E o que nos resta num momento como esse é apenas confiar em Deus, confiar e descansar no Senhor, e saber que Ele é poderoso para fazer coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. É isso que nós precisamos aprender. E é por isso que eu digo que quase nada que Deus faz sentido. Quase nada. Tudo, na sua maioria, que Deus faz não tem sentido nem lógica nenhuma nossa. Nós estamos diante de um texto que nos assegura isso. As pessoas chegaram pedindo para que Ele colocasse as mãos sobre o surdo. E Jesus cospe na boca do cidadão, coloca os dedos no seu ouvido. Eu me lembro de Naamã, o leproso. Ele vai até o profeta Eliseu, e quando ali vai, esperando que Samuel, ou melhor, Eliseu saia, estenda a sua mão, toque no seu corpo, na sua lepra, repreenda a sua lepra. É assim que ele compreende. A história vai dizer que Eliseu, primeiro de tudo, nem recebe o camarada, manda Geazi, o servo, dar o recado para ele: rapaz, fala para esse leproso aí, o Naamã, que se ele quiser ser curado da lepra dele, que ele vá até o Jordão e dê 7 mergulhos. Ah, meu amigo, o camarada ficou zangado, ficou aborrecido. Como é que é? Rapaz, eu saio lá da Síria, eu saio da minha casa, dos meus afazeres, pensando que esse homem vai me receber, pensando que esse homem vai fazer uma oração a Deus, estender a mão sobre mim, sobre a minha vida, sobre essa lepra. Ele manda eu banhar no pior rio que existe, sendo que lá na minha terra mesmo tem tantos rios de águas cristalinas, limpas. Ele vai mandar eu banhar no rio. Vou nada, rapaz, eu vou voltar para minha casa. Ó, arrependimento esse meu. Ele já ia indo embora. Aí um amigo, um súdito dele, chegado, mais do que um servo, e é por isso que é bom ter amigos que nos aproximam de Deus, chegou para ele e disse assim: meu Senhor, o que é isso? A gente veio tão longe, a gente já está aqui. Se esse homem tivesse pedido algo impossível, o senhor faria? Não faria? Faria. O que é tomar 7 mergulhos? Se o senhor não, eu banho junto com o senhor, dou os 7 junto com o senhor, mas vamos banhar nesse negócio. Nós já estamos aqui, rapaz, não vamos perder a viagem não. Quem sabe esse maluco aí não está, esse maluco não está certo, esse negócio não está certo, rapaz, nós saímos daqui vitorioso. Naamã olhou para ele e disse: rapaz, quer saber, é mesmo, nós já estamos aqui mesmo, vamos banhar mesmo, pelo menos banhar. Deu o primeiro, segundo, terceiro, a lepra continuou. Quarto, lepra. Quinto, lepra. Sexto, mergulho, lepra. No 7º, quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que a sua pele era como a pele de um bebê. A pele de um bebê, querido. Milagre. Milagre de Deus. Pouca coisa do que Deus faz sentido. É lógico para mim e para você. Diz o verso 34 que Jesus, com um profundo suspiro, e aqui é muito poderoso isso aqui, um profundo suspiro, diz ao homem: Efatá, que significa abre-se. E olha só, Jesus não está falando para aquele homem.
Jesus não está falando para o homem que é surdo, porque ele não ouve. São essas coisas que nós precisamos entender na Bíblia. Ele não está falando essa palavra para o homem. Ele é surdo. Você vai falar com surdo? Não. E para quem ele está falando então, apóstolo? Jesus está dando uma ordem no mundo espiritual. A palavra efatá no aramaico significa abrir por completo. Isso fala de quebra de cadeias. É abrir para viver o novo. É abrir para viver o sobrenatural. Efatá é abrir aquilo que está fechado. E eu quero profetizar nessa noite que aquilo que está fechado na sua vida, meu irmão, aquilo que está bloqueado, travado, efatá de Deus na tua história. Efatá, que tudo aquilo no mundo espiritual que esteja travando você, prendendo você, não permitindo você de ouvir, de falar, de avançar, de viver, hoje, a partir de hoje, perde suas forças, porque o efatá de Deus chegou na tua vida. Efatá, ele não está falando para o surdo, para o homem, ele está dando ordem no mundo espiritual. Havia uma prisão na vida daquele homem. Não era só uma enfermidade, aqui é um processo de libertação. Aquele homem era um cativo. O homem do texto não é mudo, ele é surdo. A história diz que ele não conseguia falar corretamente. E por que ele não fala corretamente, apóstolo? E aí, doutora? Rapaz, uma salva de palmas para a nossa fonoaudióloga aqui, viu? Ela decifrou legal. Por que esse homem, ele não era mudo, ele era surdo, mas ele não falava corretamente? Por quê? Porque ele não ouvia. Ele não tinha referência das palavras. Como é que ele ia falar corretamente se ele não ouvia? Se ele não tinha um parâmetro, uma referência? Mas Deus me falou algo muito poderoso aqui, nesse momento da história desse homem, que era surdo e não mudo, que não falava corretamente, mas não era mudo, era apenas mudo, surdo. Escute uma coisa: as cordas vocais desse homem eram perfeitas. As cordas vocais deste homem eram perfeitas. Esse homem tinha tudo para falar, mas não consegue, por alguma coisa que nele estava fechado, que eram os seus ouvidos. Ele tem cordas vocais perfeitas, ele tem tudo certo, está tudo certo, ele não tem nenhum problema se tratando de falar. O único problema que ele tem é porque existe algo fechado na sua vida, que são os seus ouvidos. E nessa noite eu digo para você: existem pessoas que têm tudo para dar certo, e essa pessoa pode ser você hoje, essa história pode ser a sua. Pessoas que têm tudo para dar certo, mas nunca saem do lugar. Você conhece esse tipo de gente? Tem tudo para arrebentar, tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um sucesso, mas não sai do lugar, porque existe algo travando na vida dele, que nem ele mesmo sabe. Tudo pronto para ser um sucesso, mas não sai do lugar. E eu estou falando aqui, e me referindo à vida financeira de muitas pessoas que aqui estão.
que tinha e tem tudo para dar certo, mas não tem essa explosão, não tem esse romper, porque algo está travando. Eu estou falando de vida sentimental, vida emocional, vida espiritual. Eu estou falando de ministério, de pessoas que têm um ministério que vai impactar essa nação, mas não aconteceu. Por quê? Porque existe algo travando, impedindo de acontecer, querido. Esse homem tinha suas cordas vocais perfeitas, ele tinha tudo certo para falar, mas não falava, porque existia algo fechando, tampando, que eram os seus ouvidos. Se a sua vida financeira não sai do lugar, efatá. Se a sua vida sentimental não avança, efatá na sua vida. Se o seu ministério não cresce, efatá de Deus. O que está fechado vai se abrir na sua vida hoje, em nome de Jesus. Tudo que está impedindo não vai mais impedir de você avançar, crescer, conquistar, porque o avatar de Deus chegou na sua vida. Lembra daquela música da Cassiane? Eita, hoje virou Assembleia de Deus aqui, hein? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as cadeias. Vê aqui. Achou o tom? Não? Vai de sol então aí. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Quem é assembleando aí, gente? De natureza aí, vai lá. Nunca vi um justo sem resposta. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Também fora. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, Deus vai na frente, vai. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É isso que vai acontecer na sua vida, na sua história. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o Jordão,
O mesmo Deus que abriu a porta da prisão onde Pedro estava, que a igreja estava orando, é o mesmo que vai abrir uma porta nesses dias na sua vida, porque nada e ninguém pode deter o agir de Deus na sua vida, porque o efatá dele chegou, aquele que abre e ninguém fecha, está dizendo para você nessa noite: efatá, efatá. Existe um processo de aceleração quando Jesus diz efatá. Você sabia disso? Existe um processo de aceleração quando Jesus libera essa palavra profética efatá. Versículo 35. Escute. Com isso, os ouvidos do homem se abriram quando Jesus falou efatá. Os ouvidos do homem se abriram. E a língua ficou livre. Falei que era um processo de libertação. Esse homem era escravo. A língua dele estava presa. E ele vive uma libertação. A língua dele ficou livre. E ele começou a falar corretamente. Corretamente. Mais uma vez, professora ou profissional, fonoaudióloga. Uma pessoa que nunca falou na vida, que é o caso desse cidadão. Ele, a partir do momento que ele tem a sua língua liberada, todo perfeito, ele deve ou não passar por um processo para aprender a falar? Sim ou não? O processo normal, comum, é que esse homem passasse por um processo. Ele precisava ouvir, porque ele não ouvia, ele era surdo. Ele precisava ouvir agora as palavras para que ele viesse a pronunciar as palavras corretamente. Ok? Só que o texto está dizendo que quando os seus ouvidos se abrem, a sua língua ficou livre, ele começou a falar corretamente. Ele não procurou a Juliana para fazer uma sessão ou sessões de fonoaudióloga. Me ensina a falar, Juliana. Como é? Eu preciso aprender a falar, porque esse é o processo comum. Mas aqui não. Ele começou a falar corretamente. Imediatamente ele começou a falar. E eu quero dizer nessa noite, liberar uma palavra sobre a sua vida. O que levaria 10 anos para acontecer na sua vida, Deus irá fazer acontecer nesta semana. Aquilo que você iria viver há 10 anos, precisaria 10 anos viver, você vai viver em 1 ano, porque o efatá de Deus foi liberado sobre a sua vida. Deus acelera processos em nossa vida. Ele não trabalha com lógica. Ele é o Deus que surpreende, querido. Ele não precisa do tempo, Ele é Senhor do tempo. E Ele está dizendo aqui nessa noite para você que Ele está liberando algo que está preso na sua vida. O efatá. Perceba o quanto Deus não é gente. Ele é Deus, meu irmão. Deus não é gente, Deus é Deus. Jesus pede para o homem. Escute isso aqui. Jesus pede uma coisa para esse homem. Na verdade, Jesus nem pede. Versículo 36. Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém, que não falasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles. Rapaz, eu tenho certeza que esse mudo, esse surdo, quando ele viveu tudo isso, que Jesus chegou e disse: rapaz, vem aqui agora, deixa eu te dar uma ordem aqui agora. Olha, não saia falando nada do que aconteceu, do que eu fiz com você aqui não. Eu tenho certeza que ele disse assim: como é que é? Rapaz, eu passei esse tempo todinho sem falar. No dia que chega a minha vez para me falar, não é possível, meu irmão. Aí é que o camarada falou, meu amigo. Está aqui, ó, o texto diz: quanto mais ele os proibia, mais ele falava. Mais ele falava.
Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você, como esse homem, não terá condições alguma de esconder o que Deus irá fazer na sua vida nesses dias. Você vai até tentar, você vai até se esforçar, mas você não vai se conter, você não vai dar conta de esconder, de deixar de falar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pessoas serão surpreendidas quando verem o que Deus irá fazer na sua vida. Ou seja, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, de uma escala tão gigantesca, que as pessoas não conseguirão passar e não parar para dizer: ei, o que é que aconteceu na sua vida? Como assim? Eu te conhecia de um jeito, agora você está assim. Eu te conhecia por baixo, agora você está por cima. Eu te conhecia como um fracassado e agora você é um vencedor. Como assim? O que é que aconteceu? E você vai responder: Efatá de Deus na minha vida. Efatá de Deus. O último versículo dessa história diz que aqueles que não entenderam no início o processo, lembra? Jesus tirou o homem deles porque eles não entendiam, que Jesus cuspiu na boca do camarada, botou o dedo nos ouvidos do surdo. O texto diz que aqueles que não entenderam no início o processo são os mesmos agora que ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu com aquele homem por meio de Jesus. Olha o que o texto diz: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Eu digo para você também nessa noite, que o que Deus vai fazer na sua vida não é parte, mas é tudo. E não só tudo, Ele vai fazer tudo muito bem. Ele vai fazer tudo extraordinariamente bem. Ele vai fazer tudo excepcionalmente bem na sua vida, querido. Porque não é só tudo, é mais do que tudo, é com excelência, é algo extraordinário, é algo que olho não viu, ouvido não ouviu, que não subiu e penetrou no coração de Deus, do homem. É aquilo que Ele vai fazer na sua vida, porque hoje Ele está liberando essa palavra profética: Efatá, abra-se. Aquilo que está fechado, aquilo que está preso, seja liberado agora. Aquilo que está fechado, abra-se na sua vida hoje. Se você crê como esse homem creu, você vai viver coisas grandes, poderosas, sobrenaturais, porque o mesmo Deus que operou aqui é o mesmo Deus que me usa nessa noite, e eu estou cheio dele para te dizer: Efatá de Deus nessa noite, Efatá de Deus na tua empresa, Efatá de Deus na tua casa, na tua família, nos teus bens, em tudo, Efatá. Eu acho que você não entendeu, que você está aí com a sua boquinha aberta, meu. Esse homem ficou com a boca aberta o tempo todo porque Jesus cuspiu. Eu não preciso cuspir na sua boca. O que eu preciso é liberar essa palavra profética. E essa palavra está sendo liberada. Então abra a sua boca e comece a clamar, a dizer: eu creio no sobrenatural, eu creio nesse Deus, eu creio no poder dele na minha vida, eu creio que ele tem poder para abrir, eu creio que ele tem poder para mudar a minha história, eu creio que ele tem poder para mudar a minha vida, porque o Efatá dele está aqui, Deus, está aqui liberado nessa noite para você, querido. Eu quero desafiar você hoje na sua fé. Eu quero desafiar você hoje na sua fé. Eu não sei qual é a sua limitação, a sua impossibilidade. Eu não sei o que você está vivendo nesses últimos dias. Eu não sei o que tem tampado, o que está fechado na sua vida. Na história desse homem eram os seus ouvidos que estavam tampados, fechados. Ele não conseguia ouvir, e por não conseguir ouvir,
ele também não conseguia falar corretamente. E assim vivia uma vida de miséria. Pode ser que você se encaixe na palavra no momento do texto, do sermão que eu disse, que você tem tudo para romper, tudo para ser um sucesso, tudo para avançar, tudo para ser um destaque aonde Deus te plantou, mas a coisa não acontece, a coisa continua travada, os anos continuam passando e você continua na mesma. Eu quero desafiar a sua fé nessa noite. Você que tem um processo na justiça, você que tem um familiar com a causa impossível, se tratando da enfermidade, você que tem aí uma situação difícil com um filho que está preso nas drogas, com a língua desse homem que estava presa, e ele tinha dificuldade de falar, mas que ao ouvir a palavra Efatá, a sua língua foi livre. Pode ser que você esteja com o seu marido mergulhado no alcoolismo, preso na prostituição. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu quadro, mas eu quero desafiar a sua fé nessa noite, aqui e agora. E nós vamos gritar bem alto: Efatá. E eu tenho certeza que o mundo espiritual, assim como o mundo espiritual foi tocado quando Jesus suspirou profundamente e gritou Efatá, e os ouvidos daquele homem que estavam tampados foram abertos, e a língua que estava presa foi livre. Eu também creio que algo que está fechado vai se abrir, algo que está preso vai ser liberado na tua vida, na tua história, porque o mesmo Jesus que operou aqui é o mesmo que está aqui nessa noite, que restaura o casamento, que muda a situação. Você que está aí pensando em trocar a cama de casal para solteiro, Efatá na sua vida. Fica de pé. Escudo, só que no tom mais. Tá bom? Apoia aqui, ô João. Eu cheguei aqui nessa noite e eu sempre, quando preparo uma mensagem, eu sempre associo ela e busco uma música para casar com ela. E hoje, pela primeira vez, eu cheguei aqui e eu não tinha essa música. Eu falei: Jesus, que música eu vou cantar para esse momento tão especial? E quando os meninos começaram a cantar a música Escudo, o Espírito Santo disse ao meu coração: é essa música que eu quero que você ministre, porque portas vão se abrir. Pessoas vão ser curadas aqui nessa noite. Pessoas serão libertas aqui nessa noite. Eu quero que apague essas luzes para fazer um clima bem legal. Amém? Vamos juntos viver um milagre do Senhor nessa noite. Vamos. Ele tem um milagre para mim e para você. Ele tem algo extraordinário para fazer aqui nessa noite na vida de alguém. Eu creio, eu sinto isso. Há muito de Deus nessa noite na minha vida, e por isso falo isso. Então se coloque na posição aí você, querido. E vamos adorar o Senhor. E daqui a pouquinho nós vamos baixar a música. Eu vou contar até 3. E a gente vai gritar bem alto: Efatá, Efatá. E eu tenho certeza que algo vai acontecer. Cadeias vão cair neste lugar. Pessoas serão transformadas, curadas, libertas pelo poder do Senhor. Pessoas que têm tudo para dar certo e que ainda não deu, vai dar certo agora. Processos na justiça, curas, doenças incuráveis serão curadas aqui nessa noite. Toda minha vida, diga: ó Senhor, te louvarei. Declare isso nessa noite. E jamais posso
posso ouvir a tua voz. E como ela é mais doce do que o mel. Foi isso que aquele surdo, mudo, cantou depois de ter vivido o milagre com o Senhor. Que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas, tu das ordens às estrelas, e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, Senhor. Diga: no teu colo altíssimo. Erga sua voz e cante bem forte e diga: não há ferrolho, nem porta que se fechem diante do Efatá de Deus. tua palavra, Nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade faz o quê? Se acalma na voz daquele que tudo criou. pois tua palavra É o quê? é Escudo para os que nele creem. Quantos creem que a sua palavra é poderosa? Quantos creem que hoje ele tem um milagre para você? Aquele que fecha e ninguém abre, aquele que abre e ninguém fecha, está aqui nessa noite dizendo: Efatá, Efatá, abra-se, abra-se. Aquilo que está fechado, abra-se hoje, agora na sua vida. Diga: não há ferrolhos, oh, não há ferrolhos, nem porta e se fechem se fechem diante da sua voz. Não há doenças, não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ele faz o quê? se acalma Na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra, declare, é cura, escudo para os que nele Eu posso ouvir a voz daqueles que creem no poder da palavra do Senhor. Erga a sua voz em adoração a Ele. Diga: meu Deus, eu estou aqui porque eu creio no teu Efatá. E nessa noite eu creio que o Senhor abrirá aquilo que está fechado na minha vida. Então eu quero convidar você nesse momento a suspirar bem profundamente como ele fez. O texto diz que profundamente suspirou. E eu quero que você grite o mais alto que você puder. 1, 2, grite bem alto.
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, diga bem forte. Agora já não é mais, porque o afatá de Deus nos alcançou. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Ele mudou a sorte daquele homem. Ele vai mudar a sua sorte também, querido. E eu quero declarar nessa noite, profeticamente, na autoridade do nome de Jesus, que toda madre que esteja fechada, você que está há anos tentando engravidar, a afatá de Deus, abra-se agora. Você que está aí com a causa na justiça, que não sai, que está presa, a afatá de Deus, a afatá de Deus na tua história. Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado. Você que está aí preso a uma situação, ao vício, a pornografia, seja lá o que for, abra sua boca agora e receba do Senhor o afatá dele na sua vida. Seja liberto, seja transformado, seja limpo nessa noite pelo afatá de Deus. E eu tenho certeza, querido, que outras tantas coisas acontecerão, te alcançarão nessa semana, porque aquilo que levaria 10 anos para acontecer, o afatá de Deus está sendo liberado na tua vida e vai acontecer nessa semana. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação, porque Ele é Deus de poder, Ele é Deus que faz e faz bem feito, Ele é dono de tudo. Aquilo que parecia aquilo que parecia não ter saída, agora tem, diga. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, eu sou aqui. Usa-me, Deus, usa-me. Sou teu milagre. Deixa Ele te usar, diga. Eu quero te servir. Usa-me, Deus, usa-me. Eu sou a sua imagem, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Quantos receberam do Senhor nessa noite algo? Então, querido, de acordo com a sua fé, que assim seja, que assim aconteça, que aquilo que Deus tem prometido a você te alcance nessa semana, nesses dias, porque Ele é Deus que faz, e quando Ele faz, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Só não duvide, mas passe a crer, a confiar. Pode ser que a partir de amanhã, aquilo que você tanto espera acontecer, vai começar a acontecer de forma fora da tua lógica, fora da tua compreensão, como foi o caso desse homem. Jesus cuspindo na boca dele, colocando os dedos nos seus ouvidos. Mas olha, não duvide, não seja incrédulo. Pode ser que a situação, ela se torne ainda pior do que ela já está. E se ela se tornar pior do que ela está, não é para você duvidar, é para você entender que isso é um sinal de Deus, que Ele está agindo nisso aí. Porque quando chega na impossibilidade, que é onde eu e você não podemos fazer absolutamente nada, é onde Ele entra em cena, é onde Ele age, é onde Ele trabalha e faz, e tudo que Ele faz muito bem. Mas olha só, eu também não posso terminar esse culto sem dar a você a oportunidade de você viver o maior de todos os milagres.
Eu sei que existem pessoas que clamaram por um milagre de cura, de salvação da família e de tantas outras coisas. E eu quero nesse momento dar a você a oportunidade de você viver esse que é o maior de todos os milagres. Qual, apóstolo? O milagre de ter o seu nome escrito no livro da vida. O milagre de ter Jesus como teu Senhor, e não só apenas o teu Senhor, mas o teu